Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 9 de maio de 2025. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou Leonardo Rodrigues. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Personagem Maria de Fátima de Vale Tudo da Globo tem perfil criado na internet pela produção da novela e abre novo espaço para patrocínios da trama. SESI Diadema realiza ação especial em celebração ao futebol feminino, durante a manhã deste sábado. No Giro USCS, o depoimento dos representantes da USCS que inauguraram uma exposição sobre resiliência comunitária na Colômbia. Riscos oferecidos pela internet a crianças que não são educadas para usar a rede são um tema do quadro em pauta. Comic Con Experience rola entre os dias 4 e 7 de dezembro deste ano e as vendas de ingressos já estão no segundo lote. No quadro Só Coisa Boa, Jovem Gaúcha é orgulho do Brasil ao receber o título One to Watch, pela Alzheimer's Association International Conference. Fique com a gente, a Unplug só está começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende taxar em 100% obras cinematográficas estrangeiras a fim de proteger e retomar as produções norte-americanas. Nem a cultura ficou de fora dos embates envolvendo tarifas internacionais do mandatário americano. O comunicado foi publicado pela rede social de Trump, a Truth Social, juntamente à justificativa sobre a considerada rápida morte da indústria cinematográfica local. Ele afirma que incentivos de outros países estão atraindo estúdios e cineastas a produzirem no exterior. Apesar do comunicado, não existem registros de detalhes referentes às aplicações das tarifas, nem o destino das produtoras americanas que já produzem fora do país. Instala-se, então, uma crise em Hollywood? E quando a arte se mistura com a vida real? Essa tem sido a grande aposta da Globo com o remake da novela Vale Tudo, e a vilã Maria de Fátima, interpretada pela atriz Bela Campos. A personagem prega a ideologia de que realmente vale tudo para subir na vida, até mesmo cometer atos criminosos, se for preciso. Na versão original, exibida em 1988, a tecnologia e a internet ainda engatinhavam rumo ao que mais tarde se tornara no quesito promoção de imagem. No remake, juntar a garra da personagem com a possibilidade de virar uma influenciadora digital para ficar famosa e enriquecer foi a grande sacada que faltava. A personagem saiu da novela. A produção Vale Tudo criou um perfil no Instagram para Maria de Fátima, que já soma mais de 402 mil seguidores. Além das referências aos acontecimentos da trama nos posts realizados, a emissora foi além. Maria de Fátima está estrelando as famosas publis, em parceria com as marcas gigantescas. Na última semana, ela marcou presença no show da Lady Gaga a convite da Corona, patrocinadora da grande festa. Para manter a narrativa, a atriz utilizou o mesmo look do capítulo que antecedeu o show da diva pop. Com isso, além de ampliar a audiência da trama, a conexão estabelecida entre o público e o desenrolar da história tem sido uma experiência inédita. Além dos números convertidos, a interatividade em tempo real tem aquecido as novas possibilidades de serem exploradas pela televisão juntamente com a internet. E você, já está seguindo a Bad Fat no Instagram? Falando no show da Mother Monster, fica difícil deixar de lado o impacto positivo notado na economia carioca. E é claro que, se tratando-se dos brasileiros, o marketing já está no sangue. No centro do Rio de Janeiro, a placa Picanha da Gaga não referencia um açougue ou algo do tipo, e sim uma vestimenta que faz referência ao polêmico vestido feito inteiramente de carne bovina crua, utilizado pela diva pop durante a premiação de 2010. A dona da loja e idealizadora da roupa com estampa de carne, Siluana Bezerra, afirma ter notado esse apetite dos fãs por itens especiais há 2 anos. Até a véspera do show, ela já havia vendido mais de 1.000 peças com estampas de carne, faturamento que diz compensar todo o ano de venda com os demais itens da loja, agora restritos a apenas um corredor. O sucesso não foi um caso isolado. O show movimentou cerca de 600 milhões de reais na capital carioca, 27% a mais do que contabilizado pelo show da Madonna no ano passado. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. O Giro USCS de hoje foi feito para prestigiar professores pesquisadores da USCS que nos representam em terras colombianas. Recentemente, pesquisadores da nossa instituição inauguraram a exposição Raíces y Resistencias, la Resiliencia del Paisaje Latinoamericano, na Universidade Metropolitana de Barranquilla, localizada na Colômbia. A exposição é parte do marco de resultados do projeto de intercâmbio profissional Fortalecimento de Capacidades para a Resiliência Local. Seu objetivo é a circulação artística, docência e extensão praticados pelos professores brasileiros imersos na região do Caribe colombiano desde agosto de 2024. Para sabermos mais desse processo e dos resultados obtidos, Débora Cristina entrou em contato com os nossos pesquisadores. Olá, Débora, é com você. Valeu, Maria e Léo. Vem aí algo fortíssimo. Como já dito pelos nossos apresentadores, temos alguns correspondentes na Colômbia e eles estão fazendo história.
Os professores pesquisadores Lucas Almeida, Flávio Lima e Giovanna Fortunato são responsáveis por uma exposição que busca valorizar a resiliência humana. Os vínculos sociais, a paisagem, a vida cotidiana e a consequente formação do sentimento de pertencimento, cultura e identidade são alguns dos tópicos presentes na tradução curatorial feita por eles. Além disso, a marginalização de grupos menos favorecidos e as consequências ainda sendo processadas das crises climáticas no continente e para o povo latino-americano foram citadas. Sendo assim, nada melhor do que ouvi-los e falar sobre esse processo. Vamos às perguntas. Qual foi o impacto dessa experiência no amadurecimento pessoal de vocês? E é uma experiência muito doida, muito antropológica, porque nesse decorrer eu fiz amigos novos, uma família nova. Um dia eu estava acordando na casa dos meus pais para ir trabalhar na prefeitura. Uma outra estava acordando para vir para Colômbia morar com 2 desconhecidos. E eu acho que esse processo ajuda muito na nossa questão de amadurecimento, na questão pessoal. De fato, estar em outro país é muito legal, soa muito romântico assim, mas traz uma série de novos conflitos que é bem interessante de lidar quando você começa a compreender o que isso passa a constituir da sua personalidade, da sua identidade. E na vida profissional? Pessoalmente, falar desse intercâmbio é complexo porque é um ano, né? E a gente ainda está no meio desse processo. É um processo cheio de altos e baixos, especialmente por a gente estar lidando com um trabalho que já é uma relação que muitas vezes a gente tem desafios novos e aí em um país novo, com uma língua nova e com outras formas de lidar com as coisas, isso foi muito engrandecedor, assim, e foi muito bom ter vindo com outros 2 brasileiros E acho que trabalhar essa questão de que nós brasileiros também somos latino-americanos, por mais que falamos uma língua que não seja o espanhol e sim o português, mas que também temos uma identidade latino-americana. Então é fundamental que essa capacidade de desenvolver-se intelectualmente dentro de ambientes como a Colômbia ou países da América Latina é fundamental para criar o papel social que um enfermeiro, que um arquiteto e que um cidadão latino-americano tem dentro de uma comunidade. E também para a questão profissional, que eu nunca imaginei que eu ia ser professora, principalmente de uma universidade na Colômbia, e principalmente ligada ao programa de psicologia, já que eu sou arquiteta. Então, é uma experiência muito diferente. Eu acredito que eu estou tirando muito aprendizado de tudo isso. Com a inauguração da exposição, poderiam falar brevemente sobre ela e como foi o processo de construção desse material? A exposição ela é composta por imagens que retrata um pouco das manifestações culturais da cidade de Barranquilla, que são os carnavais de rua. É a única cidade na Colômbia oficialmente com carnaval, depois do Brasil, né, com o carnaval que também temos totalmente regionalizado. Barranquilla é uma cidade onde tem um carnaval de rua e que recebe muitos turistas durante esse período. A ideia seria mostrar como que o mesmo espaço ele serve de manifestações culturais e também são espaços compartilhados por sentimentos de medo, angústia, quando a cidade está em temporada de chuva e durante essas chuvas as ruas se inundam e formam grandes arroios, né? Esses espaços que são ocupados por corpos, eles necessitam dessa intensificação e dessa problematização de como as pessoas interactuam com o espaço onde elas estão inseridas. Posso falar por mim, que sou enfermeiro sanitarista, atuando fundamentalmente no Brasil com o Sistema Único de Saúde, de como os problemas oriundos das alterações climáticas impactam diferentemente as populações que vivem no contexto latino-americano, né? Estando também com outros 2 arquitetos e urbanistas que também têm essa capacidade técnica de compreender quais são as formas de vida e como que essa relação entre espaço e indivíduo ela se conforma ao longo do tempo, né? E como que esses impactos influenciam no modo de vida de comunidades
Então, com certeza, o objetivo desse intercâmbio, muito mais do que ter essa profundização dentro do cenário cultural e de um novo idioma, mas desse lado profissional, de desenvolver essas capacidades técnicas para compreender qual é o papel, inclusive social, que eu, enquanto enfermeiro, os meninos, enquanto arquiteto, têm para desenvolver uma sociedade com uma justiça social. Agradecemos a participação dos nossos representantes aqui no Giro USCS. Muito obrigada. Volto com vocês, Maria e Léo. E você? Tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no stories do Instagram da ICRIA, sempre às terças e quintas, e pergunte o que quer saber, que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. SESI Diadema realiza ação especial em celebração ao futebol feminino. O evento SESI Diadema em Campo Futebol Feminino é Aqui ocorre amanhã com as ações destinadas à valorização e incentivo ao futebol feminino. A unidade estará aberta ao público com diversas atividades esportivas, recreativas e inclusivas, voltadas especialmente a crianças e suas famílias. Um dos destaques do dia será a presença do time Campanário Diadema, campeão da Taça das Favelas de 2023. As atletas, referências de representatividade e inspiração das meninas apaixonadas por futebol, participarão da celebração. O evento ocorre das 8 horas da manhã até o meio-dia. Fica localizado na Avenida Paranapanema, 1500, Taboão, Diadema. O tenista italiano Jannik Sinner está de volta à competição do Master 1000 de Roma, marcando seu retorno ao circuito profissional após 3 meses de afastamento. O bicampeão do Australian Open e campeão do US Open cumpriu suspensão por uso irregular de clostebol, uma substância esteroide anabolizante proibida. O retorno de Sinner é aguardado com expectativa, especialmente por competir em casa, com o apoio da torcida italiana no torneio que se inicia nesta quarta-feira. A participação de um dos principais nomes do tênis mundial será um dos destaques do Masters 1000 de Roma. Uma nova turbulência atinge a Confederação Brasileira de Futebol. A deputada federal Daniela Carneiro, do Partido União Brasil do Rio de Janeiro, acionou o Supremo Tribunal Federal solicitando o afastamento imediato de Edinaldo Rodrigues da presidência da entidade. O pedido da parlamentar também busca a revisão do acordo que o próprio STF homologou em fevereiro deste ano. Um pacto que havia encerrado a ação judicial que questionava o processo eleitoral da CBF. A alegação central da deputada se baseia em um laudo pericial que aponta para a falsidade da assinatura do Coronel Nunes no referido acordo. Em resposta, a CBF divulgou uma nota oficial enfatizando que todos os atos relacionados ao acordo foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, marcou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade para o dia 28 de maio. O futebol paulista se prepara para mais um capítulo emocionante do clássico Choque Rei. Neste domingo, o Palmeiras recebe o São Paulo em um duelo para a 8ª rodada do Brasileirão. A história do Choque Rei é rica em confrontos memoráveis, sendo esse jogo de número 360, com 120 vitórias alviverdes, 120 tricolores e 120 empates. A partida tem início marcado para 5h30 da tarde na Arena Barueri, com transmissão da Globo e Premiere. Em pauta, a nossa entrevista da semana. A morte de uma criança de 8 anos no Distrito Federal, após tentar um desafio da internet, nomeado como Desafio do Desodorante, alerta para os riscos do ambiente digital. Vídeos e jogos que incentivam práticas perigosas, como sufocamento, asfixia e autoagressão, circulam livremente nas redes sociais. O alcance e a normalização desses conteúdos representam uma ameaça. Segundo o Instituto Jimmy Cuida, ao menos 56 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos morreram ou sofreram ferimentos graves entre 2014 e 2025 ao participar de desafios virtuais. A educação digital sobre os riscos e perigos da internet deve ser feita sempre respeitando a faixa etária de cada criança e de cada adolescente, levando para eles as informações que são adequadas a cada idade. Para ajudar nessa conscientização, o governo federal apresentou um guia, Crianças, Adolescentes e Telas, guia sobre o uso de dispositivos digitais, com a ideia de oferecer informações para tornar o ambiente digital mais seguro e equilibrado para crianças e adolescentes. O material traz recomendações para pais responsáveis lidarem com o tempo de tela de filhos e alunos. Ele também dá orientações para professores e educadores acompanharem o uso dos dispositivos digitais. Para falar mais sobre a educação digital, está conosco a professora Sandra Cabral. Seja bem-vinda, professora. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, professora, é possível criar um ambiente que integre a educação e a tecnologia? É possível. A gente tem essa experiência em vários artigos acadêmicos, em vários outros países e mesmo aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem essas experiências principalmente pelo pessoal que implementou a educomunicação nas escolas. São poucas,
né? São pessoas que são incentivadas pelos cursos da USP, então são escolas, em geral, públicas que fazem algum tipo de convênio com a Universidade de São Paulo, e aí eles implementam essa educomunicação. E na educomunicação, há essa interação. Só que para você fornecer a tecnologia para a criança, a educomunicação leva primeiro a conscientização sobre a internet. Então, primeiro a criança aprende, se apropria da internet, ou seja, aprende riscos, aprende que a internet ela não é a vida real, que o like não é gosto de você, essas coisas todas, aprende a se apropriar da internet e depois é que ela aprende a usar a tecnologia. Então, é o que seria ideal, né? Porque no Brasil todo mundo usa tecnologia, mas a gente tem 1/3 da população que é analfabeta funcional, então ela já não consegue identificar fake news, por exemplo, porque ela não entende os contextos. E o povo que pega o celular, mas ele nunca teve uma educação informacional, um letramento para a internet. Ele só teve o letramento da tecnologia, mas não da internet. Então, é possível sim, mas precisa ser feito com seriedade desde o início da educação básica. Então, levando em consideração que a nova geração já nasce com acesso às telas, qual a importância dessa educação digital? É total, né? A gente tem hoje... Vocês começaram falando do desafio do desodorante, por exemplo. No TikTok tem vários desafios. Tem aqueles das automutilações, tem aquele de quem consegue ficar mais tempo sem respirar, que já morreu criança por asfixia também, né? E agora a gente tem as crianças conversando com os amigos que não são os imaginários, né? Que vocês tinham lembrado aqui antes de começar a entrevista, mas são amigos da IA. Ou seja, a IA, a gente sabe que ela aprende com a gente. Então, ela vai dar resposta para as crianças que as crianças gostariam de ouvir. E elas estão na internet. Então, elas podem ter, nessa conversa com a IA, a criança pode receber muita informação ruim, falsa, que denigre, que reforça preconceito. Então, é um problema. Então, a gente precisa ter essa orientação sobre as telas. E vocês também citaram o guia que o governo pretende lançar. Eu acho o guia legal, a ideia. Vocês não perguntaram, eu sei que a gente ia falar sobre isso depois, mas ia ser legal, é legal essa ideia do governo. Só que eu não faço ideia de como ele vai chegar nos pais. Vai ser distribuição... Toma lá, leva o guia, ou vai ter um workshop. Porque se não tiver um workshop dentro de uma escola para o pai e para a mãe, eu não acho que ele vai ler e compreender na totalidade a importância de monitorar o filho. Né? Tem gente que fala assim, eu não vou monitorar o meu filho na internet porque é invasão de privacidade. Gente, não é invasão de privacidade. É monitoramento necessário na internet. A internet tem gente com um perfil falso causando pedofilia, tem gente passando trote, tem gente fazendo desafio. Não é invasão de privacidade. É quando seu filho sai presencialmente, você pergunta com quem ele vai, na casa de quem ele vai, qual é o nome da mãe, qual é o nome do pai, que horas volta. Você está monitorando, não está? Qual a diferença de monitorar na internet? E acho que na internet é mais perigoso. Então, o monitoramento tem que ser maior. Então, tem que ensinar e tem que monitorar. Então, Pro, quais seriam as orientações que você considera essenciais para a gente garantir essa segurança digital das crianças e adolescentes? Bom, primeiro é a conscientização dos pais, que a internet não é brinquedo, que a internet não é distração e que a internet não deve ser usada como uma forma de a criança ficar quieta, né? A internet é nociva para crianças menores de 2 anos. Isso já é comprovado cientificamente. Não sou eu que estou falando. Então, criança com menos de 2 anos, nada de tela. Eu acho que deveria também ficar sem tela até mais tarde. Mas é nocivo com menos de 2 anos. É prejudicial. A cognição da criança fica atrasada em relação à cognição das que não têm telas até 2 anos. Então, a criança já fica em desvantagem. Quando você for dar tela para o seu filho, primeiro você tem que ter consciência do que você vai falar para ele para dar um celular com internet. Você tem que explicar todos os riscos da internet. Então, tem que ser uma criança maior, concorda? Não dá para eu explicar isso para uma criança de 3 anos. Sim. Então, tem que ser uma criança maior. E, para isso, o pai precisa saber disso. Só que tem pai sem noção, mãe sem noção, que não faz ideia disso. Né? Então, eles dão o celular para a criança se distrair, para não incomodá-los, para eles fazerem as atividades deles. E a criança vai consumindo o que aparece ali. Ela vai rodando a tela e aparece de tudo. Então, o consumo passivo não estimula o cérebro. E a criança geralmente faz consumo passivo.
Então, tem muitos riscos aí de desenvolvimento de criatividade, de cognição, desenvolvimento de fala, de interatividade. Tem muito risco disso. Então, os pais, primeiro conselho, os pais precisam saber quais são os riscos da internet para a criança. Depois, eles precisam se inteirar da internet para depois dar a tela para a criança e monitorar essa criança. O celular fora da escola para a educação básica é ótimo, mas na escola não estão ensinando como usar o celular. Então, a criança sai da escola e mergulha no celular. Então, eu não sei qual é a vantagem. A vantagem seria você ensinar a usar para quando está fora da escola. A vantagem é que eles estão interagindo, graças a Deus. Né? Mas precisa ensinar a usar. Por exemplo, agora com essas IAs novas, que são os colegas das crianças, elas vão ficar cada vez menos sociáveis. Hoje já há uma dificuldade das crianças interagirem. Imagina daqui 3, 4 anos, quando uma geração vai ficar 3, 4 anos interagindo com o IA e depois ele vai ser obrigado a fazer um trabalho em equipe na faculdade. Vai ser complicado, né? Então, a gente precisa ensinar mesmo. Isso precisa ir para a escola como disciplina, lá na educação básica. E os pais precisam ser levados para a escola por meio de workshops, para que eles possam realmente saber o perigo que é dar o celular para uma criança pequena. Você falou sobre problemas de cognitividade e também mencionou fake news. Como que a gente consegue promover o pensamento crítico dessas crianças e adolescentes diante do consumo da informação e da fake news também? A gente tinha antes. A educação, primeiro, ela precisa ter uma metodologia ativa que leve à reflexão. Então, os pais devem preferir escolas que tenham metodologias de Paulo Freire ou de Lev Vygotsky ou de Jean Piaget. São metodologias que estimulam a criatividade. Então, na hora de escolher uma escola para o filho, vai lá ver qual é a metodologia da escola. Tem que ser uma escola que tenha esse tipo de pensador, de teórico, né? Teóricos que valorizam a prática. Né? Então, por quê? Porque a prática faz com que a criança pesquise. Então, é meio invertido. O professor não dá aula para a criança. Ele dá uma aula e pede para que a criança pesquise e haja. Então, escolher uma escola que realmente tenha metodologia a partir desses pensadores. Né? Os meus preferidos são Paulo Freire e Lev Vygotsky. Para quem quiser, né? Se fosse a próxima pergunta. E depois, como as escolas ainda não têm muito isso elas deveriam ter isso no currículo, né? A educação midiática deveria estar no currículo lá da educação básica, como é Finlândia, Dinamarca, Suécia, Suíça, Canadá. Eles já têm isso desde o Japão. O Japão ensina desde o primeiro, antes de alfabetizar. Então, a gente tinha que ter isso. E aqui no Brasil tem que ter para pai, tem que ter para EJA, tem que ter para o pessoal mais velho, porque o pessoal mais velho não sabe usar a internet com apropriação. E aí, você desenvolvendo a criticidade na criança, quando chegar ali uma informação, ela não vai engolir como se fosse verdade. Ela vai olhar e vai falar, bom, será? É a única coisa que ela tem que pensar. Será? Se ela pensar, será, já é motivo para ela olhar, verificar se aquilo é de verdade ou se aquilo não é. Então, ela só precisa ter esse incentivo para olhar para um conteúdo, seja escrito, áudio ou vídeo, e perguntar, mas será que é mesmo isso? Né? Ela só precisa ser incentivada a isso. Se ela for incentivada a isso, já é um passo à frente das outras. Nessa questão agora, quais são as tendências, né, da educação digital para os próximos anos? A gente vai usar muito a IA, então a gente vai ter que... por exemplo, Japão e China já colocaram educação para a IA no currículo. Eles são muito ligeiros, né? Então, as crianças da educação básica, além de ter a educação midiática, além de ter essa educação para entender como é que funciona a internet, eles já estão tendo aulas sobre a IA. Então, eles já estão entendendo como a IA funciona, né? São crianças que já sabem onde ela está, qual é a ética dela, como você usa eticamente. Então, eu acho que uma das tendências é essa. Tem gente resistindo, mas para que você não caia em problemas de plágio ou não reduza sua cognição por fazer Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que aprender a usar. Então, eu acho que para você não perder, você tem que ensinar. Então, trazer para as escolas, as crianças vão usar. Os adolescentes estão usando, o pessoal da faculdade está usando. Então, ensina a usar. Eu acho que sempre a gente tem que ensinar. Aí, se a pessoa fizer besteira, aí já é um problema dela.
mas ela sabe usar. Então, tendência é essa. E também penso que tem uma tendência... São duas tendências inversas, né? Eu acho que vai chegar um momento em que o uso da internet da forma passiva vai causar um retrocesso tão grande no cérebro humano que vai chegar uma hora que a gente vai ter que parar de usar por um tempo. Há estudos nesse sentido, também não sou eu que estou falando, porque se as pessoas continuarem usando passivamente... elas vão deixar de desenvolver a cognição e o pensamento delas. Ou seja, elas vão retroceder. Tem uma pesquisa que mostra que crianças das novas gerações têm o QI menor do que os pais. E isso nunca aconteceu na história da humanidade. Os QI sempre foram maiores, né? O do filho sempre foi maior do que o dos pais. E agora já há crianças nas novas gerações que está acontecendo o contrário. É porque elas estão consumindo passivamente, não estão usando o que elas têm de potencial, porque elas têm, porque elas acostumaram a ficar lendo na internet, copiando e não desenvolvendo pensamento, não lendo outras coisas, não saindo na internet, né? Então, tem essas duas vertentes. Ou você ensina a usar, que eu acho que é o ideal, ou vai chegar uma hora que vai dar pane. A gente não sabe em que momento. Então, a gente tem que escolher um caminho. Então, eu acho que essas são as duas tendências que a gente tem. Bom, agradecemos a participação da professora Sandra Cabral aqui no Em Pauta. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Adoro estar aqui com vocês. Obrigado, Bruno. Cultura. Se liga na dica. O maior festival de cultura pop do mundo já está com a venda de ingressos disponíveis. A Comic Con Experience rola entre os dias 4 e 7 de dezembro deste ano e as vendas de ingressos já estão no segundo lote. A edição contará com 6 palcos e 12 atrações que compõem a line-up do evento, além de uma entrevista especial com Anthony Daniels e uma celebração aos 20 anos de Supernatural. Os valores variam de R$ 160 a R$ 2.000 e você pode conferir cada uma das atrações no site www.ccxp.com.br. Repetindo, www.ccxp.com.br. Ainda em terras paulistanas, a programação das matinês do mês de maio da Sala São Paulo já estão disponíveis no site. Todos os domingos desse mês, a Sala São Paulo disponibilizará espetáculos gratuitos que contará com Orquestra Furiosa, O Cesp e Cherry Fisher, e a Orquestra Guarani. Todos os ingressos serão disponibilizados a partir do meio-dia, às segundas-feiras anteriores ao concerto, pela internet ou os totens localizados no piso térreo do prédio, e são limitados a 4 unidades por CPF. E em Santo André ocorre o Quarta Dança, um espetáculo que reúne coreografias de diferentes estilos e modalidades, apresentadas por estudantes e bailarinos das escolas e centros de ensino de dança do município. A apresentação será realizada no dia 14, às 7 horas da noite, no Teatro Municipal de Santo André. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro. Você curte jogos, histórias incríveis e personagens fantásticos? Então, essa é pra você! O Clube de RPG terá, nesse mês, a aventura baseada no livro Dungeons & Dragons, A Cidadela Sem Sol, conduzida pelo grupo Hellfire Club de São Bernardo do Campo. É um jogo colaborativo onde os participantes criam e interpretam personagens, desenvolvendo juntos enredos cheios de ação, mistérios e criatividade. O evento está marcado para amanhã na Gibiteca Eugênio Colonese, Rua Doutor Flacker, 824, Centro, São Bernardo do Campo, a partir das 11h30 da manhã. A participação é gratuita e, para mais informações, o número é 11 2630 6103 ou 11 2630 6104. Repetindo, 11 2630 6103 ou 11 2630 6104. E aí? Vamos falar de coisa boa? O Papa Móvel do Papa Francisco ganhou uma nova missão. O veículo da marca Mercedes-Benz, que anteriormente havia sido todo modificado para transportar os papas em eventos oficiais do Vaticano, agora vai virar uma clínica móvel para atender crianças na faixa de Gaza. A ideia partiu de um dos últimos desejos feitos por Francisco antes de falecer e está sendo colocada em prática pela Caritas Jerusalém, com apoio da filial sueca da organização. O veículo está sendo equipado com vacinas, oxigênios, kits de sutura e outros suprimentos essenciais para levar o atendimento médico a áreas de difícil acesso. Apesar dos desafios causados pelos bloqueios israelenses à ajuda humanitária, a equipe está pronta para começar a operar assim que for possível. Francisco sempre demonstrou preocupação com a situação em Gaza e manteve diálogo com líderes religiosos da região. Agora, sua mensagem de solidariedade segue viva, desta vez sobre 4 rodas e a serviço da saúde. A ciência brasileira acaba de brilhar no cenário internacional com a conquista da jovem gaúcha Giovana Carello Colar, doutoranda em bioquímica pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul.
Giovanna foi premiada com o título One to Watch pela Alzheimer's Association International Conference, reconhecimento que destaca jovens talentos promissores na neurociência. A pesquisa inovadora da jovem investiga fatores de proteção e resiliência cerebral, buscando caminhos para diagnósticos mais precoces e tratamentos eficazes contra o Alzheimer. A trajetória de Giovanna na ciência começou ainda na graduação, motivada pelo diagnóstico de Alzheimer em sua avó e pela influência de sua mãe, também cientista. Com passagem por instituições renomadas como a Universidade de Coimbra e coautoria em artigos publicados em revistas como a Nature Neuroscience, ela se destaca não apenas pela excelência acadêmica, mas também no seu compromisso em formar novas gerações de pesquisadores. Em 2025, Giovanna Kolar dará mais um passo significativo em sua carreira ao realizar parte de seu doutorado na Harvard Medical School, graças a uma bolsa Fulbright. Além do reconhecimento internacional, Giovanna já recebeu mais de 15 bolsas de instituições nacionais e internacionais, foi embaixadora da START e liderou a AAIC Neuroscience Next Hub Porto Alegre. Foi embaixadora da START e liderou a AAIC Neuroscience Next Hub Porto Alegre. A dedicação e conquistas da moça são um verdadeiro orgulho para a ciência brasileira, mostrando que, mesmo diante de desafios, é possível alcançar excelência e contribuir significativamente para a compreensão e combate ao Alzheimer. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Maria Eduarda e desejo um ótimo final de semana para você. Eu sou Leonardo Rodrigues e desejo um excelente final de semana para você. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio, a Plug Rádio USC. Tchau, tchau. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.